Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amigos do Facebook, irmãos em Cristo, familiares. Estamos aqui para mais um momento para partilharmos a palavra do Senhor neste dia de domingo, 29 de março de 2020. É uma alegria nós podermos partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Aleluia! Que a palavra é o alimento para o nosso espírito, alimento para a nossa alma. Aleluia! Louvado seja Deus, glorioso és, ó Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua ousadia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado, ó Pai, pela proteção que o Senhor tem nos dado, Senhor, por cada livramento. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, pela presença do Espírito Santo. Ó Deus, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, do teu amor, Pai, constante na nossa vida, tal como Ele é. Precisamos, ó Deus, de lavar as nossas vestes no teu sangue, Pai. Ó Deus, nos purifica, Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Pai, em cada dia, Senhor, a vivermos em plena santidade, Pai. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos a tua vontade, aquilo que agrada ao teu coração, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós, homens e mulheres, segundo o teu coração. Ó Deus, nos abençoa segundo a tua vontade, Pai. A tua palavra fala que a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E a tua misericórdia é a causa pela qual nós não somos consumidos. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Tu és fiel, sempre foste fiel, sempre serás fiel. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Jesus. Este é o momento que estaremos aqui, ó Pai, meditando na tua palavra. Essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai, que eu possa transmiti-la para o teu povo, para aqueles que assistirem, ó Deus, esta mensagem. Que esta mensagem venha impactar os seus corações. Que esta mensagem venha, ó Pai, aleluia, fortalecer a nossa fé, a fé de cada um, a esperança. Aleluia. Que a tua palavra, ó Deus, venha nos edificar na rocha que é Jesus. Que a tua palavra venha nos trazer, ó Deus, alento, ânimo, alegria, Pai. A tua palavra fala que a alegria vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia. Nós acreditamos nos milagres do Senhor, no poder da tua palavra. Aleluia. O poder que a tua palavra tem para nos limpar, para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. Aleluia. Para trazer arrependimento, trazer conversão, Pai. Nós acreditamos, ó Deus, nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua presença, cremos na Tua existência. Aleluia, nós acreditamos naquilo que o Senhor poderá fazer por intermédio de cada um de nós, ó Pai. Porque tudo é para a glória do Teu nome, aleluia, no nome de Jesus. Aleluia, louvado sejas Tu, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos então dar início para a ministração da palavra neste dia de domingo. E como título é O Medo Paralisa a Fé. Aleluia. E como texto vamos meditar em Mateus, no capítulo 8, dos versos 23 ao 27. Glória a Deus. Uma graça, Deus abençoe você. Saudades. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Nós estamos a ver aqui esta passagem, que se trata de um momento em que Jesus, com os seus discípulos, eles iriam passar para o outro lado do mar da Galileia. Haveria passado um momento em que Jesus, ele havia feito alguns milagres. Os discípulos estavam com ele. E Jesus tomou a iniciativa de passar para o outro lado do mar. Chamando os seus discípulos, eles entraram num barco e assim foram. Parecia tudo correr no normal. Nada previa que iria levantar-se uma tempestade. Até porque os discípulos, homens do mar, conhecedores dos tempos, se por eventual razão tivesse uma tempestade a aproximar-se, eles iriam dar conta, derivado às nuvens negras, derivado à mudança do clima. Mas tudo parecia normal. Mas diz que no verso 23, no início deste texto, que eles entraram no barco para seguir viagem. Certamente um dos barcos dos seus discípulos, não é? Porque eles eram pescadores. E o verso 24 vai nos falar que se levantou uma grande tempestade, tão grande, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Naquela região, na Galileia, quando se levantava uma tempestade, havia ondas que poderiam chegar até 6 metros, 7 metros de altura. E naquelas embarcações que não eram assim muito grandes, eram embarcações que poderiam levar até 12 pessoas. Uma embarcação daquelas, em relação ao tamanho das ondas, as ondas cobriam o barco. E os discípulos entraram numa situação de desespero. Eles entraram numa situação de pânico. E no verso 24, quando fala que o barco estava a ser acometido pelas ondas, no verso 25, vai nos falar que os discípulos se aproximaram de Jesus, porque Jesus estava dormindo. Aproximaram-se de Jesus e despertaram do seu sono e disseram: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Os discípulos eram testemunhas vivas de diversos milagres que Jesus fez. Eles acompanharam Jesus na maior parte das suas caminhadas. Os discípulos eram pessoas que viram Jesus a curar enfermos, viram Jesus a fazer paralíticos saltar, eles viram coxos a andarem, cegos a verem. Eles viram Jesus a dar fôlego de vida aos mortos. E agora chegava um momento de uma nova expectativa na vida deles, que eles nem tão pouco imaginavam. O que é que Jesus iria fazer naquele momento? Que na verdade seria um desafio da natureza. E isso para eles era desconhecido, era incógnito. Pois eu quero dizer que na nossa vida sempre há uma ocasião para acharmos que Deus não tem a capacidade de operar, que Deus não tem a capacidade para agir, ou que Deus não quer resolver determinada situação, ou que Deus perdeu o controle da situação, sobretudo quando nós somos enfrentados por algo que nos acomete o medo. Pois eu quero dizer que Deus, Ele é soberano. Nada está fora do seu controle. Tudo está sob o seu controle, pleno domínio de todas as coisas. E os discípulos, dentro daquele barco, eles estavam exatamente nessa situação de pânico, de medo, sem saberem o que é que iria acontecer, sem saberem qual é que era a resposta de Jesus perante aquela situação. E nós estamos aqui a falar de medo. Ontem falámos sobre o temor a Deus, e eu falei que o temor não tem nada a ver com medo. Temor é uma coisa, medo é outra. Hoje estamos a falar sobre o medo. E o que é o medo? O medo, na verdade, é uma inquietação da nossa alma. Uma inquietação que aparenta ser perigo, ou trazer perigo para a nossa vida. O medo, ele transmite-nos terror. O medo, ele provoca um receio de que algo que não é comum, algo que é desconhecido. E o medo nos leva a ter insegurança. E a primeira coisa que nos acontece quando nós somos cometidos a algo que nos transmite medo é uma interrupção repentina
no nosso entendimento, no nosso raciocínio. Ou seja, nós perdemos a capacidade de refletir. Nós perdemos a capacidade de agir. O medo nos transmite uma capacidade para evitar que a gente pense em como tomar a devida decisão. O medo, ele paralisa a nossa vida. O medo paralisa a nossa fé. O medo nos faz sentir indefesos perante a situação. O medo nos faz sentir frágeis, fragilizados, enquanto seres humanos como nós somos. Mas em relação à Bíblia, eu quero apresentar aqui alguns casos de pessoas que tiveram medo em alguma situação na sua vida, que são lição para nós hoje. No livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 8 ao 10, diz assim o texto: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. A pergunta que eu faço é: será que Deus não sabia onde estava Adão para chamar por ele? É claro que sim, porque Deus é um Deus omnisciente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma como Deus está aqui, Deus também está aí onde você está, na sua casa. Deus está na sua vida. Deus é um Deus omnisciente. Então, quando Deus, ou quando a voz de Deus, ela ecoa na nossa consciência, nós perdemos o sentido de quem realmente nós somos em relação a estarmos na presença de Deus. Ou seja, quando Deus, através da sua voz, através da sua palavra, ela nos fala à nossa consciência, quando nós pecamos, quando nós cometemos um erro, nós perdemos automaticamente nós perdemos o nosso sentido de quem nós somos em relação àquilo que Deus é na nossa vida. É por isso que Adão, ele viu que estava nu, porque ele estava despido da glória. Ele estava despido da presença. E isso fez com que ele se escondesse. Isso fez com que ele tivesse medo da reação, da punição na sua vida, da desobediência a Deus. Quando nós somos desobedientes a Deus, e quando a palavra fala ao nosso coração, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, porque a palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado e do juízo e da justiça é o Espírito Santo, automaticamente nós nos escondemos, nós queremos nos esconder. Porquê? Porque nós sabemos que vamos ter além da repreensão, vamos ter uma consequência da desobediência. E esse foi o motivo porque Adão, ele se escondeu. Outra passagem, nós encontramos em Êxodo, no capítulo 3, o verso 2 a 6, que diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O medo nos revela o quão pecadores nós somos perante Deus. O medo revela a nossa vergonha pecaminosa. O medo nos revela quem nós somos diante do Criador, daquele que é santo. Qual de nós tem a capacidade, nós como somos pecadores, a condição, nem é a capacidade, a condição de olhar para Deus? Quem de nós tem essa condição? Quem se atreve a olhar para Deus? Nem os anjos, que estão uma eternidade
eu diria 24 ou 24 horas, mas na eternidade não há tempo. E estão uma eternidade diante de Deus, diante da sua presença, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles estão cantando isso, estão clamando isso, com o seu rosto coberto. Quem poderá permanecer de pé diante da sua glória e que consiga olhar para a sua majestosa luz? Nem João, o apóstolo João, o discípulo amado, nem ele, que quando ele tinha o seu tempo de intimidade com Jesus, ele tinha a ousadia de encostar o seu peito, a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era aquele que recebia as revelações de Jesus antes de passar para os outros. Era aquele que estava tão próximo, tão encostadinho a Jesus, aquele que passou as 6 horas na cruz, aos pés da cruz, quando ele entendeu o que era o verdadeiro amor. Nem esse, que quando ele teve a visão do Apocalipse, quando ele teve a visão de Jesus na ilha de Patmos, nem ele, porque o livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 12 ao 7, diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, João, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então o que eu quero dizer é que nem o próprio João, que era tão íntimo de Jesus, quando teve a visão, quando ele olhou para o seu rosto, ele começou a olhar aquela presença. Ele vai olhando, vai detalhando, parte por parte do seu corpo, mas quando ele chega no rosto, ele cai por terra, considerado como morto. Cai como um morto, é desamparado. Nem ele tinha condições para ver Jesus, para ver a glória do Pai. Nós precisamos reconhecer que Deus, Ele está sempre presente nos momentos de perigo na nossa vida. Esses momentos de perigo que geram medo na nossa vida. Ele está sempre presente. Outra passagem está em 1 Reis, no capítulo 19, o verso 12 e 13. E depois do terremoto, um fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo essa voz, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Temos aqui um caso também de um profeta, o profeta Elias, que perante uma situação de medo, aleluia, perante uma situação de medo, lutar pode até ser uma reação positiva. Mas isso não quer dizer que fugir seja uma reação negativa. Porque tudo depende da situação. O caso de Elias, se nós vermos as passagens que antecedem este texto, ele havia confrontado 850 profetas de Baal. E ele havia confrontado esses profetas, e depois de os confrontar e de ter mostrado para esses profetas quem era Deus, eu não vou relatar esse contexto aqui, diz que quando Elias ele faz o seu sacrifício e todo o mundo, todo o povo vê que realmente o Deus, o verdadeiro Deus vivo, era o Deus que Elias servia, no fim Elias ele persegue todos esses profetas e os mata. Depois desse contexto, o profeta Elias ele foge porque ele é perseguido por uma mulher. Ele é perseguido por alguém que o quer matar, que o quer destruir, que era a sacerdotisa desses falsos profetas, desses profetas de Baal. Ele é perseguido e ele esconde-se nessa caverna.
Porquê? Porque quando o facto real ameaça a nossa vida, que era o caso de Elias, o medo gera uma reação para nos levar à proteção. E Elias fugiu porque o medo levou a preservar a sua vida. E situações reais de perigo exigem que nós tenhamos discernimento para tomar a melhor atitude. E essas reações naturais, elas trabalham em favor do instinto da sobrevivência do ser humano. Nós, como seres humanos, temos a nossa forma, a nossa maneira de nos defender de uma situação. Nós temos uma maneira de nos defender diante de uma circunstância que nos gera medo. Faz parte de nós, como seres humanos, faz parte da nossa vida de termos essas próprias defesas. Mas outro texto que eu quero apresentar aqui está em Êxodo capítulo 14, o verso 11 e 12. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Temos aqui um facto de que um medo, quando nós temos um medo do desconhecido, quando nós temos medo de chegar a um ponto ou atingir um alvo, alcançar uma meta que para nós é desconhecido, isso impede de nós acreditarmos nas promessas de Deus na nossa vida. Isso impede de nós crermos naquilo que Deus prometeu a nosso respeito se concretize. O medo do desconhecido muitas vezes nos paralisa a nossa fé. O medo do desconhecido chega à nossa vida para tirar a nossa paz, para tirar a nossa segurança. E eu quero dizer que esse é exatamente o plano de Satanás. O plano do diabo é exatamente isso. Quando Satanás não tem autorização de Deus para tocar na nossa vida, para nos atingir, ele entra com intimidação. O que é intimidação? É provocar medo. Porque ele usa as nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos, mas ele usa as nossas imperfeições, até porque ele sabe quais são as nossas imperfeições, ele sabe quais são os nossos pontos fracos, e ele usa essas imperfeições para que nós não venhamos a buscar a presença de Deus na nossa vida. Ele nos tenta diminuir em relação às nossas fraquezas, porque o apóstolo Paulo, entendendo da matéria, ele diz-nos assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então nós que somos fracos, na nossa fraqueza de matéria, nós temos que dizer: somos fortes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece não é poder todas as coisas, porque o apóstolo Paulo também fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então também temos que ter discernimento do que é lícito para mim, para eu poder afirmar que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, no sentido, a minha vida está no altar, a minha vida é consagrada a Deus. Então, eu sou fraco pelas minhas imperfeições, mas eu posso vencer o maligno em Cristo Jesus, que é esse quem me fortalece. Aleluia! Outro exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 20, tem 3 versículos aqui muito interessantes, que é o versículo 3, o versículo 9 e o versículo 17, que diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aqui, este é o verso 17, é Deus a falar com Josafá. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Nós temos aqui a ver um texto em que Josafá, ele foi notificado
que os exércitos de Moabe e Amon estavam a preparar um ataque contra Judá e Jerusalém. E o medo que Josafá teve levou a buscar a Deus. O medo que Josafá teve de ser atingido, alcançado pelos exércitos dos inimigos, do inimigo de Israel, o medo levou Josafá a buscar a Deus, a orar, e é isso que o medo também nos faz buscar a Deus. O medo nos leva a buscar a presença de Deus. Porque todos nós temos medo de alguma coisa na nossa vida. Nós temos medo dos assaltos, porque os assaltos eles não são premeditados, não são previstos, eles acontecem de um momento para o outro quando nós não contamos. Nós temos medo do terrorismo também. O terrorismo não está anunciado quando é que vem o terrorismo, acontece de um momento para o outro. Tem pessoas que têm medo de andar de avião, por exemplo. Tem pessoas que têm medo de doenças, têm medo de fazer uma cirurgia, tem pessoas que têm medo das dores, tem pessoas que têm medo da solidão. Então, como é que nós podemos enfrentar o medo nos dias de hoje? Sim, porque hoje há algo que está a trazer medo a toda a população mundial, que é o facto dessa pandemia. Essa pandemia ela está a ser transmitida como uma onda que está a gerar pânico, está a trazer medo para a vida das pessoas, para a população mundial. As notícias elas falam 24 horas sobre morte, sobre infectados, sobre crise financeira, crise mundial, sobre colapso financeiro, insegurança. As notícias elas injetam na mente das pessoas insegurança, pânico, terror. Agora eu pergunto, será que nós devemos de ter medo dessas coisas? Eu vou dizer que eu não diria ter medo, mas sim respeito, porque o inimigo, ele é astuto. Agora eu pergunto, onde está enraizada a nossa fé? O mundo, ele espera uma solução. O mundo, ele espera por uma resposta. Eu, quando falo mundo, falo a humanidade, as pessoas neste mundo, nesta terra, neste universo. Todos estão esperando por uma solução. Todos estão esperando por uma resposta. O mundo, atualmente, ele vive sem paz. Não há paz. Porque as pessoas elas estão presas nas suas casas. Elas estão incapacitadas, ou impossibilitadas, que é o melhor termo, de sair das suas casas. Da forma como elas saíam antes. O medo, este medo está a gerar uma insegurança. O mundo está a viver sem segurança neste momento. As pessoas elas não se sentem seguras quando elas vão fazer as compras dos alimentos. Existe, porque é obrigatório manter a distância de umas pessoas para as outras, mas existe esse medo de não poder se aproximar porque tem medo de um contágio. E eu pergunto, nós cremos ou não cremos em Deus, que nos revelou que estas coisas elas viriam a acontecer, através das profecias? Nós cremos ou não cremos em Deus que isto faz parte dos sinais dos fins dos tempos? Nós cremos ou não cremos em Jesus, que nos prometeu que estaria connosco todos os dias da nossa vida, até à consumação dos séculos? Nós cremos ou não cremos em Deus, que assim como protegeu o povo hebreu lá no Egito, quando Deus ordenou Moisés para que na chegada da 10ª praga, ou para antes de chegar a 10ª praga ao Egito, todo o povo, o hebreu, ungisse as suas portas com o sangue do cordeiro, que o espírito da morte iria passar à meia-noite, e onde houvesse a marca do sangue ele não passava, porque a intenção era precisamente matar todo o primogênito. Será que nós queremos ou não queremos nesse Deus? Que nós acreditamos ou não acreditamos que o sangue do cordeiro está sobre a nossa vida e que essas pragas não chegam à nossa vida? Nós temos que lembrar de uma coisa: isto que está a acontecer no mundo, isto é um sinal, um sinal que Deus está a transmitir ao mundo, à população, para que o povo se arrependa, para que o povo se converta. É mais uma oportunidade que Deus está dando ao mundo, para que reconheçam que só Ele é Deus, para que o povo se prostre diante dEle,
para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. Eu estou a falar aqui sobre um assunto de paz e segurança, que é o que está a faltar hoje nas nossas vidas, ou sobretudo na humanidade, nas vossas vidas, não, porque nós estamos em paz com Cristo e em segurança com o Senhor. Mas o mundo está clamando por paz e segurança, e isto é um assunto que está a ser comentado pelos grandes governantes deste mundo. Sobretudo, o secretário-geral das Nações Unidas, ele falou no dia 23 deste mês, nós estamos a dia 29, há 6 dias atrás, ele falou exatamente de que o mundo precisa de paz e de segurança. E ele pediu pediu cessar-fogo, o cessar-fogo através do armamento nos países onde há essas guerras, para lutar, para guerrear contra esta pandemia. Então nós estamos a ver que existem já também, esse termo está a ser usado pelos governantes, paz e segurança. Mas o que é que a Bíblia fala a esse respeito? A Bíblia nos fala sobre isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre ele, assim como as dores do parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. O apóstolo Paulo está a falar aqui, quando vos afirmarem, por enquanto ainda só estão a proclamar que querem paz e segurança, ainda não há essa afirmação, mas quando ouvirmos falar um decreto de que haja paz e segurança, aí podemos crer que aí estamos na reta final para o cumprimento das profecias do Apocalipse. E eu quero dizer que existe algo que está a ser preparado precisamente para o fim deste ano, talvez para o mês de outubro, que está a ser preparado, onde vai possivelmente ser decretado algo que fala acerca de paz e segurança. Isso eu não posso falar ainda de fonte segura, porque são apenas alguns indícios dos governantes que estão a preparar essa reunião. Assim como a reunião que era para ser agora no dia 14 de maio, essa reunião do Papa foi anulada derivado à pandemia, também está sendo programada uma reunião dos governantes para proclamarem algo a respeito de paz e segurança. Mas eu quero dizer que para haver um decreto de paz e de segurança tem que haver um cenário. Eu quero dizer que o cenário ele passa pelo sistema globalizado, digitalizado. E isso é algo que tem vindo a ser preparado ao longo dos anos para implantar o reino do anticristo na face da terra. Pode até parecer de que eu estou a transmitir medo para vocês. Eu não estou a transmitir medo para vocês. Eu estou a ser usado como voz para alertar o povo de Deus, para vigiar, para orar, para não se deixar contaminar com essas astúcias do inimigo, com essas ciladas do diabo. Porque ele usa pessoas parecendo sendo muito sérias, pessoas parecendo ser honestas, pessoas parecendo ter muita diligência, pessoas com poder de persuasão e pessoas com uma capacidade extrema de convencer o mundo, a humanidade, para atrair multidões para o enredo de Satanás. Ele usa esse engano, porque ele é o pai da mentira. Tanto é que ele é o pai da mentira que ele é mesmo capaz de acreditar na sua própria mentira. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos que vigiar. Os sinais estão aí. Nós temos aqui o nosso manual. Este manual, ele nos indica aquilo que devemos fazer. Este manual nos mostra aquilo que está para chegar. Este manual nos transmite a paz que o mundo procura, a paz que o mundo vai ouvir falar. Não é a mesma paz que a palavra de Deus fala, porque o Senhor Jesus falou: dou-vos a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então, quando nós ouvirmos o mundo falar de paz, nós temos que ter essa consciência. Não é a mesma paz que Jesus falou, é uma falsa paz. É uma paz que vai exigir, de certa forma, o sangue, vai exigir a alma. E quem não estiver preparado cai na cilada do inimigo. Então o que nós temos que fazer é orar, vigiar, como disse o Senhor Jesus. Orar e vigiar.
e desenvolver a nossa confiança em Deus. Nós temos que orar, vigiar e desenvolver a nossa confiança no Senhor. Confiar em nós mesmos não é suficiente. Os discípulos, eles entenderam isso quando eles estavam naquele barco e quando eles clamaram por socorro a Jesus. Jesus estava no barco com eles, mas Jesus estava num momento de descanso, até porque Jesus caminhava muito, fazia muitos quilómetros a pé, estava cansado, é normal. E ele tirou um momento para descansar. E naquele momento que ele foi descansar, ou que ele estava a descansar, os discípulos, homens do mar, pescadores, entendidos das marés, entendidos das luas, eles sabiam quando é que era o momento que eles poderiam sair para o mar, para a pesca, para a sua faina. Eles sabiam como enfrentar tempestades, eles sabiam como lidar com a situação, mas desta vez era uma situação extremamente difícil, que eles não estavam a dar conta do recado. Eles não estavam a conseguir superar aquela dificuldade, aquela tempestade. No verso 26 vai falar que eles chamaram Jesus, eles clamaram ao Mestre, mas na verdade quando eles chamaram Jesus, não era na intenção de Jesus acalmar a tempestade, até porque eles nem sabiam que Jesus tinha esse poder. Os discípulos, eles não sabiam que Jesus tinha a capacidade de poder realizar um milagre, de acalmar a tempestade, de acalmar de fazer parar o vento, de fazer acalmar aquelas ondas. Eles não tinham essa percepção, eles não sabiam disso, porque eles nunca tinham passado por essa experiência. Eles já tinham passado pela experiência de ver outros milagres, sim, como eu citei no início. Mas agora este não, por isso é que eles não chamaram Jesus na tentativa de que Jesus acalmasse o mar. Eles chamaram Jesus para eles poderem ser salvos, porque por intermédio de algum milagre que Jesus pudesse fazer para poupar as suas vidas, para que eles não morressem afogados. Foi por isso que eles clamaram por Jesus. Então Jesus, com todo o seu poder, toda a sua autoridade, ele repreende a força do vento e a fúria do mar. E no verso 27, nós vemos que eles ficaram tão maravilhados, eles ficaram tão perplexos, tão surpresos, que eles comentam entre si: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu pergunto: quem é esse que você serve, que você clama? Quem é esse que você deposita a sua confiança? Aquele que estava no barco com os discípulos era o Criador do universo, era o Mestre que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que criou todas as coisas para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Aquele que estava no barco era Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo, que sabia, tinha conhecimento das luas, conhecimento das marés, e além do conhecimento ele tinha poder e autoridade para ordenar ao vento e ao mar para se acalmarem. Esse Jesus que estava no barco com os discípulos é o mesmo que tem que estar na sua vida. É o mesmo que você tem que ter confiança. É o mesmo que você tem que ter total segurança. É o mesmo que você tem que ter fé. Aleluia. Porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre as águas do mar. Ele tem o domínio sobre o vento. Ele tem o controle de toda e qualquer tempestade que possa chegar à sua vida. Aleluia. Ele tem o controle de toda a situação que está chegando à sua vida, trazendo medo. Ele tem toda a situação sob o controle. Nada está perdido. Nada está desgovernado. Quantos ventos têm chegado à sua vida que têm gerado medo? Quantas tempestades têm se levantado na sua vida? Quantas tempestades têm chegado para tentar trazer à sua vida uma fraqueza espiritual através do medo? Mas Jesus sempre esteve presente. Se nós analisarmos Filipenses, no capítulo 4, o verso 6 e 7,
O apóstolo Paulo diz assim: não estejais inquietos, e que inquietos é no sentido medo. Ou seja, não tenhais medo por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui, quando fala em corações e vossos sentimentos, fala de mente. A nossa mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Porquê é que o apóstolo Paulo está a falar que Deus guarda a nossa mente? Porque é aqui que se travam as maiores batalhas na nossa vida. É por aqui que o inimigo tenta manipular a nossa vida. Nós temos 5 portas por onde a nossa alma pode ser afetada. Mas é na nossa mente que são travadas as batalhas. É aqui que tudo se gera. Nós temos olhos para ver, boca para falar, nariz para cheirar, mãos para palpar e pés para caminhar. São as 5 portas por onde nós podemos cair em pecado. Mas é aqui que tudo funciona. É aqui que tudo se trava. Ou nós deixamos passar daqui para o nosso coração, ou nós repreendemos tudo o que se passa aqui, todas as setas do inimigo, todos os dardos inflamados de Satanás que são lançados à nossa mente, nós repreendemos e prevalecemos, continuamos com uma vida santa, continuamos a ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que eu costumo fazer essa comparação de que nós somos como o computador. O computador está conectado à internet. Tem um disco rígido, que é a memória, e tem o antivírus, porque estando conectado à internet há possíveis ataques virais que podem danificar o computador ou dados, documentação que nós temos no computador. Se nós temos o computador conectado à internet, mas não temos o antivírus, ele está desprotegido. E ao estar desprotegido, qualquer vírus que entre no computador danifica todo o sistema. O antivírus, que eu faço a comparação no computador, na nossa vida, é o Espírito Santo. Nós temos o nosso disco rígido, que é a nossa memória, que é o nosso cérebro, a nossa mente. Se nós estamos conectados com este mundo, nós estamos neste mundo, porém nós não somos deste mundo. Mas nós fazemos parte deste mundo, precisamos deste mundo para sobreviver. É a nossa conexão, é estarmos neste mundo, estando conectado com o Pai e tendo o Espírito Santo como antivírus. As setas que são lançadas à nossa mente, o antivírus, que é o Espírito Santo, ele vai nos dar um sinal vermelho de que uma luta, uma batalha chegou, que uma seta foi lançada e a nossa mente ela é despertada. O Espírito Santo nos dá um sinal, repreende. E quando o Espírito Santo nos dá esse sinal para repreender, cabe para nós ter 2 opções. Ou nós anulamos essas setas malignas, nós repreendemos em nome de Jesus, ou ignoramos. Quando nós ignoramos é quando corre aí o perigo. Quando nós ignoramos as setas lançadas de Satanás na nossa vida e elas entram na nossa mente e nós não fazemos nada, não temos reação, não deixamos o Espírito Santo trabalhar, isso vai descer ao nosso coração. E ao descer ao nosso coração, estamos a permitir a consumação do pecado. Por isso é que a palavra de Deus fala de que a nossa boca fala de que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio do temor de Deus, se o nosso coração está cheio da palavra, cheio do conhecimento, cheio da unção, da nossa boca saem palavras de bênção, palavras de ânimo, palavras de coragem, palavras de vida, palavras de paz, palavras positivas. Mas se o nosso coração está cheio de amargura, cheio de erros, cheio de engano, se o nosso coração está cheio de malícia, as nossas palavras vão ser palavras palavras negativas, palavras de desconforto, vão ser palavras que machucam as pessoas, que magoam as pessoas. E tudo isso tem a ver com a nossa posição em Deus, tem a ver com a nossa postura, tem a ver com a nossa vida, com a nossa comunhão com o Pai, tem a ver com a nossa comunhão com o Espírito Santo, tem a ver com a nossa intimidade com Jesus.
Aleluia. E quando isso acontece, quando nós temos comunhão com o Pai, nós não temos medo. Nós não temos medo de nada. Porquê? Porque em 1 João, no capítulo 4, verso 18, diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. Então nós não temos que ter medo, nós temos que viver em amor. Porque assim como diz o apóstolo João, que no amor não há medo. Porque o amor, o perfeito amor, quem é que tem o perfeito amor? É Deus. O perfeito amor lança fora o medo. Quando nós estamos ligados com o Pai, estamos cheios do perfeito amor. E esse amor que Deus tem por nós não permite que o medo chegue à nossa vida e nos deixe num estado de insegurança, num estado de incerteza, num estado em que nós perdemos a paz, num estado em que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos que nos sentir seguros nos braços do Pai. Nós temos que nos sentir seguros pelas promessas do Senhor. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar que as promessas do Senhor, elas estão de pé na nossa vida. Nós temos que crer que as palavras que o Senhor Jesus falou a nosso respeito, elas estão de pé, elas não foram feitas, nem foram preditas somente para a época dos discípulos. Elas são válidas ainda hoje e serão válidas até à consumação dos séculos. Aleluia. Creia nessa palavra. Creia em Deus. Confie no Senhor. O Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Em Mateus 24, verso 13: mas quem perseverar até ao fim será salvo. Aleluia. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ter a nossa esperança, a nossa expectativa no Senhor, que criou os céus, criou a terra. Aleluia. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Aleluia. Não perca a esperança. Não permita que as notícias que chegam à nossa vida, as informações que são passadas por intermédio da televisão, por intermédio da internet, não permita que essas coisas desfoquem a sua fé. Não permita que essas coisas venham trazer negativismo à sua vida. Sabe? Eu vou um pouco até mais longe em relação àquele assunto que eu falei em paz e segurança. Como eu falei, o mundo, a humanidade está à espera de soluções, está ansiosa para chegar a uma solução em relação a essa pandemia. E eu quero dizer uma coisa acerca disso. A intenção da mídia, quando eu falo mídia, eu estou a falar das redes sociais, da televisão. O principal objetivo, o principal alvo, o principal foco é nos transmitirem medo, é nos transmitirem uma sensação de insegurança, é nos transmitirem uma sensação de falta de paz. E isso eles vão tentar, eles vão conseguir fazer os seus planos, porque está na palavra de Deus, é bíblico, que eles vão criar um medo em toda a população, e depois quando vierem com a solução, toda a gente vai querer a solução, e eu quero dizer, essa solução tem obra do capeta no meio, essa solução tem obra de Satanás, essa solução tem coisa grave, coisa ruim, coisa má, que tem muito a ver com a marca do anticristo, com a marca da besta. Eu estou a chamar a atenção para o povo de Deus que me está a escutar. Aleluia. Eu já falei aqui que o sistema deste mundo, o sistema digitalizado, vai ser globalizado, e as pessoas estão cegas. O apóstolo Paulo fala que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Toda a gente quer estar conectado, quer estar ligado com a internet. Vem aí a 5G. A 5G é algo grave. Já foi provado cientificamente pelos médicos também que a 5G tem uma potência de sinal muito grande que traz prejuízos para a nossa saúde, mas eles querem implantar isso. Isso vai ser implantado no nosso planeta para conseguirem introduzir esse método da digitalização mundial, global, para que todos comecem a se conectar, para que o anticristo ele possa ter acesso a todos os dados de cada um de nós. Eu vou dizer, de mim não, porque eu não vou aceitar essa marca. Porque a palavra de Deus, ela me alerta acerca disso.
Mas eu quero dizer para você, cuidado com toda a informação que está a chegar à sua casa por intermédio da televisão. Cuidado. Tem muita falsa informação que chega, tem muito fake news que chega à nossa casa. E muita gente não está apercebido pela palavra e está a engolir tudo aquilo que é transmitido, está a aceitar tudo. E da mesma forma que está a aceitar tudo, pode até, como disse o Senhor Jesus, até os escolhidos, se possível for, serão enganados. E eu quero chamar a atenção para você, não se foque somente nessas notícias. Eu hoje falava com um irmão da igreja e eu falava para ele, nós temos que ouvir as notícias, sim, a extrair o que é bom, que sabemos, não que seja benéfico para a nossa vida, mas sabemos que é útil para sabermos nos situar no tempo. Mas nunca devemos de aceitar tudo o que eles falam, tudo o que eles dizem, porque tem muita mentira no meio, tem muito engano no meio, com a intenção de enganar o povo, colocar medo no povo, colocar insegurança no povo, para depois, quando todo o povo estiver com medo, estiver com falta de segurança, alguém vir e dizer: paz e segurança, agora é chegado o tempo, coloquem a marca em cada um deles, porque agora vai ser uma vida fantástica, uma vida feliz. Mas eu digo, vai ser uma vida infeliz, porque vai ser uma vida sem Cristo, vai ser uma vida sem salvação. Abre os olhos, vai para a palavra. A palavra, ela foi pregada, foi escrita, foi predita, e as profecias estão se cumprindo dia após dia. As profecias que estão aqui não foram para o passado, elas já se cumpriram, algumas no passado, foram se cumprindo ao longo dos tempos, e muitas estão se cumprindo nos dias de hoje. E Deus está alertando o povo: abre os olhos, povo meu, abre os olhos, igreja, se posicione, aleluia, se coloque na brecha, se consagra, aleluia. Aleluia, Jesus. Em Oséias fala: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O conhecimento está aqui, irmãos. O conhecimento está aqui. Às vezes passamos tanto tempo com tanta coisa que não nos edifica, que acabamos de ser enganados. Sabe qual é que é o termo? Sabe qual é que é o termo que os governantes deste mundo estão a usar acerca de tudo isto que está a acontecer? O gado está a ser levado para o curral. Eu acho que isso já quer dizer tudo. Sabe quem é que é o gado? Eu não quero fazer parte desse gado, porque eu não sou gado, eu sou ovelha de Jesus. O gado são todos aqueles que estão adormecidos neste mundo, são todos aqueles que estão com a sua fé focada nas coisas da terra. Esse é o gado. Nós temos que estar focados em Jesus, nas promessas do Senhor. Nós temos que estar focados nas promessas de que o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós vamos passar por uma fase um pouco mais complicada, mais difícil. Vamos, sim, é bíblico. Mas o Senhor prometeu que estaria connosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu que estaria connosco. E Ele fala mais: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então existe perseverança. Existe perseverança. Eu quero terminar esta mensagem com Apocalipse, o capítulo 7, do verso 9 ao verso 12. Esta é a nossa esperança. É isto que a igreja espera. É isto que a igreja foca a sua fé. Esteja atento a este texto. Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 12. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Aleluia.
Esta é a nossa esperança. Esta esperança, esta expectativa da volta do Senhor Jesus é que faz com que nós analisemos os sinais, nós possamos olhar para o alto e ver que a nossa redenção está próxima, igreja. Aleluia. Aleluia. Nós temos que estar firmes nas promessas do Senhor. Não é estarmos firmes nas promessas do homem, nas promessas dos governantes, nas promessas dos falsos cristos. Nós temos que estar firmes nas promessas do Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor já prometeu e tem cumprido, Ele vai cumprir ainda mais até ao fim. Tudo o que está escrito, tudo o que está predito, tudo o que está profetizado vai ser cumprido à letra. Aleluia. O Senhor Jesus falou: passarão os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esta palavra nunca passa. Ela é real, é eterna. Sempre irá se cumprir tudo o que está escrito. Cabe a mim e cabe a você orar, vigiar e desenvolver confiança no Senhor. Que é a coisa que falta neste mundo. É confiança. Porque o mundo está decepcionado. As pessoas estão decepcionadas. As pessoas vivem errantes de um lado para o outro porque já não confiam em mais ninguém. Mas o Senhor Jesus, Ele pede para que nós tenhamos confiança nele, assim como os discípulos. Eles clamaram ao Senhor Jesus, porque eles estavam, como diz a palavra, prestes a afogar-se. A água estava a entrar dentro do barco, mas a confiança neles não estava na força do seu braço. A confiança deles não estava na sua experiência de homens do mar. A confiança deles não estava naquele barco, até porque o barco onde eles estavam estava a meter água. A confiança deles estava no Senhor que estava dentro do barco. Aleluia. A confiança deles estava no Senhor Jesus, que estava também no meio da tempestade. Mas foi o Senhor Jesus que os salvou do afogamento. Foi o Senhor Jesus que os livrou de uma situação drástica na vida deles. Assim também é o Senhor Jesus na tua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus está no teu barco. O Senhor Jesus está nessa tempestade. Tem confiança nele. Confia nele. Espera nele. Clama a ele e ele te responderá. Confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor que está no teu barco também. Confia nele. Aleluia. E tudo mais ele fará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres para advertir acerca destas coisas que estão a acontecer, para que o povo não pereça, para que o povo não caia no erro, não caia no engano, mas para que o povo se aproxime dele, para que o povo ache a salvação no Senhor, porque ainda há tempo. A porta da salvação ainda está aberta, ainda há oportunidade. Esta fase que estamos a passar é o povo clamando, é o Senhor trazendo o povo à sua presença, trazendo para o arrependimento, para a conversão, aleluia, para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. É o Senhor dando uma oportunidade, como que dizendo, a porta ainda está aberta, entrem pela porta estreita, aleluia. Passem pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque ainda há tempo para a nossa vida, para a sua vida. O Senhor está alertando o povo, aleluia. Louvado seja Deus. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para mais tarde aquilo que você pode fazer agora. Se você tem vivido uma vida fora dos planos de Deus, fora da vontade do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus ainda hoje, agora se possível. Faça o seu voto, renova a sua aliança com o Senhor. Aleluia. Para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que seja tirada a venda dos seus olhos e você possa ver que aquilo que está a acontecer neste mundo tem obra satânica por trás disso. Eu costumo dizer que esse mal, eu não posso falar aqui o nome, eu vou explicar aos irmãos porquê. Que se eu falo aqui o nome dessa coisa, quando eu colocar este vídeo no YouTube, eles vão bloquear. Assim como os louvores, eu não posso pôr louvores aqui, porque se eu puser aqui os louvores, quando eu fizer a transferência deste vídeo para o YouTube, eles vão bloquear. Então eu não posso falar essas coisas. Os irmãos já sabem que a plataforma do YouTube está a liquidar muita coisa quando se fala de Deus, quando se fala dessas pandemias, desses nomes, dessas coisas, eles bloqueiam. São palavras-chave que eles utilizam para bloquear, para restringir. Então, eu quero dizer para os irmãos que essa coisa que está aí é espiritual, é satânica, porque isso tem a ver com as forças
malignas que operam neste mundo. A palavra de Deus fala, o mundo jaz no maligno. E todas essas coisas que estão a chegar, que está a acontecer, isso é a obra do nosso adversário. Esta manhã eu ouvi mais uma notícia, que mais um surto surgiu na China, com outro nome. Da mesma família, mas tem outro nome. E já há mortes. Eu não sei o que é que virá por aí. O que é certo é que estes últimos dias, estas últimas semanas, tem aumentado o número de terremotos no mundo inteiro. Estados Unidos, no Pacífico. Aconteceu também um grande agora, foi há 2 ou 3 dias, aconteceu também agora um grande na Colômbia. Foi anteontem, salvo erro. Sexta-feira, acho que foi sexta-feira ou foi ontem sábado. Na Colômbia também um que conseguiu levar milhares de pessoas para a rua porque abalou com muita coisa, com muitas estruturas. E só quero dizer que aquilo que o Senhor Jesus falou em Mateus 24 está-se a cumprir à letra. Que haveria epidemias, pandemias, pestes, pestilências, faz tudo parte do mesmo grupo, terremotos. Em vários lugares está a acontecer, irmãos. Esta é a hora da igreja despertar. Esta é a hora da igreja se posicionar. Esta é a hora da igreja dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor, se santificar. É a hora de se consagrar. Não é hora de brincar de ser crente. Não é hora de brincar de ser igreja. É hora de ser a igreja do Senhor. É hora de ser a igreja, a noiva de Cristo. É hora de ser a igreja que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É hora da igreja se preparar, se adornar. Aleluia. Porque o Senhor, Ele está alertando, Ele está chamando os seus profetas para falarem sobre estas coisas. Eu digo uma coisa, nunca se falou tanto no arrebatamento, nunca se falou tanto dos sinais da vinda de Jesus, como se falou agora, como se está a falar agora. As redes sociais estão a ser invadidas com palavras acerca do arrebatamento, acerca dos sinais dos fins dos tempos, acerca dessas coisas que estão a acontecer, porque Deus está chamando o povo. Acorda, povo meu, acorda, igreja, aleluia, aleluia. E eu estou incluído num desses. Eu já falei para os meus irmãos aqui, quando nós estávamos em cultos, Deus me chamou para falar sobre o Apocalipse, Deus me chamou para falar acerca dos fins dos tempos, para o arrependimento, para a conversão, Deus me chamou para essas coisas e eu dou graças a Deus, porque estes últimos tempos eu tenho me debruçado na palavra, tenho visto muita coisa, me têm sido abertos os meus olhos para que eu possa ver, me tem sido dado entendimento profundo de muita coisa que está a acontecer. E eu creio, eu acredito que aquilo que Deus vai fazer por intermédio da igreja que crê no Apocalipse, que crê nos acontecimentos do Apocalipse, que acreditam no arrebatamento, vai ser a igreja do avivamento, porque muita gente vai querer se render a Jesus. Aleluia, muita gente vai querer se prostrar diante do Senhor, muita gente vai querer se render ao Senhor Jesus, por causa do avivamento que Deus vai trazer a esta terra. Aleluia, antes de vir o juízo final. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou terminar por aqui esta mensagem de hoje, em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que são às vezes palavras muito fortes, mas são factos que nós temos que nos enquadrar com a palavra. Eu espero que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê a oportunidade, a condição de aceitar as nossas vidas, de nos receber e fazer de nós, homens e mulheres, que se chama pelo seu nome, e estarmos firmes nas promessas do Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, fique firme, prevaleça firme, não desista, não desanime, não desencoraje, erga a sua cabeça para o alto, clama ao Senhor, aleluia, porque Ele é um Deus de perto e não de longe, aleluia, amém. Eu ainda queria fazer uma oração, vamos orar, para terminar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, ó Deus, pela Tua Palavra. Eu te dou graças, ó Pai,
pelo ensino que o Senhor nos dá através da tua palavra. Palavra que nos adverte para estarmos preparados, precavidos, para olharmos para os sinais e vermos que o Senhor está próximo. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, fortalece todos aqueles que estão com a sua fé fraca. Fortalece, Pai, todos aqueles que estão com pouca esperança. Eu peço, ó Pai, que o Senhor entre em cada casa, em cada lar, em cada família, que o Senhor toque em cada coração, por intermédio desta mensagem, desta palavra, que o Senhor venha, ó Pai, trazer ânimo, alegria, que o Senhor venha trazer força, que o Senhor venha, ó Pai, restaurar, ó Deus, restaurar a vida de cada um, a vida espiritual, que o Senhor venha trazer, ó Deus, uma nova unção sobre a vida do teu povo, que o Senhor abençoe, ó Deus, de uma forma tremenda as suas vidas, ó Pai, que o Senhor fale, ó Deus, em cada coração, que o Senhor, ó Deus, permita que eles tenham nova experiência com o Senhor, que o Senhor fale através de sonhos, através de visões, através da tua palavra, aleluia, aquilo que o Senhor quer fazer com a sua igreja, que o Senhor levante homens e mulheres, profetas, profetizas, para trazerem às nossas vidas a revelação daquilo que o Senhor quer fazer, para que a tua igreja ela possa estar desperta, acordada, para que a tua igreja ela possa estar atenta. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor use homens e mulheres que tenham o entendimento dos teus mistérios, aleluia, a interpretação dos sonhos, para nos transmitirem, ao povo, para proclamarem o arrependimento sobre esta terra, a conversão ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, Senhor, eu oro, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, tem compaixão de nós, ó Pai, nos perdoa, Senhor, que somos fracos, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, sei com cada um, Senhor, abençoa, ó Pai, esta semana, abençoa, ó Deus, cada família, Senhor, abençoa, Pai, que nunca falte o pão sobre a mesa, que nunca falte o alimento no celeiro, ó Pai, no nome de Jesus, guarda cada um, protege, Pai, livra de todo o mal, de todo o perigo, Pai, aleluia, que a tua presença, o teu sangue possa estar na vida de cada um, Senhor, para que praga alguma chegue à sua tenda, em nome de Jesus, protege aqueles que têm que sair para trabalhar, Pai, aqueles que são colocados à disposição do contágio, protege esses, Senhor, protege esses com a tua sombra, Pai, em nome de Jesus, guarda cada um dos teus filhinhos, Senhor, aleluia, e que o teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado para todo sempre, no nome de Jesus, a ti damos honra e glória, para todo sempre, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por terem assistido. Deus abençoe grandemente a vossa vida. Sejam fortes, firmes, prevaleçam na fé, em nome de Jesus. Amém? Fiquem atentos às programações. Tem coisa boa que virá por aí, a nível de estudos. Eu estarei anunciando. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Shalom.